Após acabar de chegar ao seu trabalho, um guarda florestal vê um rastro de fumaça ao longe vindo da floresta. E assim, ele faz o que qualquer bom guarda de parque faria e vai investigar. Chegando ao local de onde vinha a fumaça, viu algo completamente inesperado e inexplicável, já que ele conhecia toda a redondeza. O que ele vivenciou no local não encontra uma explicação racional e científica, mas já foi experimentado por outras pessoas ao redor do mundo. Assista até o final para conhecer o mistério que cerca essa e outras histórias parecidas. Você está no Teoria 78. Se você gosta de relatos ufológicos, sobrenaturais e misteriosos, inscreva-se em nosso canal. Uma vez por semana trazemos novos vídeos com histórias deste tipo. A sua inscrição ajuda o nosso crescimento, e eu sou muito grato por você fazer parte dele. Começando a nossa história de hoje, vários anos atrás, ainda no que já parece ser o longínquo século XX, Gregory havia sido um guarda florestal que trabalhou por vários anos em um mesmo parque nacional nos Estados Unidos. Este parque era chamado de Addison Grove. Certo dia, Gregory foi trabalhar como em qualquer outro. Ele chegou ao trabalho, fez o check-in e começou a percorrer as trilhas, fazendo suas rondas e procurando o que fazer para preencher seu tempo. Enquanto estava trabalhando na trilha, ele notou algo estranho ao longe. A vários quilômetros de distância, havia uma grande coluna de fumaça. Pensando que poderia ser um incêndio, ele decidiu agir rapidamente e se dirigiu naquela direção para ver o que era. À medida que se aproximava da fonte da fumaça, ele descobriu que no local, na verdade, encontrava-se uma vila inteira que parecia intocada pelo tempo. Ele descreveu a vila como não sendo uma grande metrópole antiga, mas sim uma pequena e pitoresca aldeia, escondida nas profundezas da floresta. Ele relatou que os prédios eram feitos de pedra e madeira, como se tivesse surgido do solo. Até a vegetação e as árvores ao redor da vila eram muito altas e densas, protegendo a vila de olhares curiosos de fora. À medida que se aproximava da vila, ele percebia que ela estava cheia de vida e atividade. As pessoas estavam ocupadas realizando suas tarefas diárias, interagindo umas com as outras. No entanto, ele notou imediatamente que as pessoas dentro da vila se moviam de maneira estranha, como se não quisessem ser vistas. À medida que observava mais de perto, percebeu que estava certo. Havia uma coluna de fumaça que saía de um grande incêndio no centro da vila. Gregory ficou surpreso ao ver essa vila que parecia completamente fora de lugar, e apenas alguns quilômetros de uma estrada principal. Ele estava curioso e queria descobrir por que nunca tinha ouvido falar dessa vila antes, e por que ninguém havia lhe contado sobre ela. Claramente, ela não estava escondida de propósito, então ele decidiu descobrir por que essa vila existia e quem vivia nela. Ele se aproximou da vila, atravessando arbustos e árvores para se aproximar mais. À medida que explorava a vila e conversava com os habitantes, ele notava que ela parecia completamente intocada pela modernidade. Gregory começou a pensar que talvez essas pessoas estivessem fazendo algum tipo de encenação histórica, o que é comum nos Estados Unidos. Mas algo o incomodava profundamente. Ele tinha um pressentimento de que algo estava muito errado, e que ele estava prestes a descobrir algo perturbador. Enquanto passava várias horas na vila, ele notou que os habitantes tinham costumes e crenças muito diferentes de tudo o que ele já tinha encontrado no mundo moderno. Parecia que ele tinha entrado em um sonho, onde tudo parecia perfeito, sereno e real demais, mas de uma maneira perturbadora. Além disso, ele percebeu que os habitantes da vila pareciam não ter preocupações, conflitos ou problemas. Tudo parecia perfeitamente limpo e imaculado, sem a confusão da vida real. À medida que a noite se aproximava, ele notou mais coisas perturbadoras sobre os habitantes da vila. Gregory começou a sentir um crescente sentimento de medo e percebeu que precisava voltar à estação da guarda florestal para contar aos seus colegas o que havia descoberto. Ao se despedir dos habitantes da vila e retornar à estação, ele notou que a floresta ao seu redor parecia ganhar vida de maneira assustadora. Mesmo que não houvesse sinais óbvios de vida, como grilos ou sons de vida noturna, parecia que a floresta o observava e se fechava ao seu redor, causando-lhe uma sensação de desconforto. Ele finalmente conseguiu voltar à estação do guarda, onde contou aos outros a sua estranha experiência. Nenhum deles conseguia explicar o que ele havia vivenciado, pois aparentemente o local onde estava a vila não existia. No entanto, a reviravolta é que, alguns dias depois, ele descobriu que muitos anos atrás havia de fato uma vila naquele local, que foi destruída por alguma calamidade e acabou desaparecendo, incluindo estruturas e pessoas. O que tornou a situação ainda mais estranha foi o comportamento sobrenatural dos habitantes da vila.
Eles não tinham sombra, usavam roupas antigas e ao entrar ou sair de um prédio, caminhavam para trás, sem fazer nenhum barulho ao pisar no chão. Tudo isso criou um clima de estranheza e inquietude, fazendo Gregory sentir que ele não deveria estar lá. Claro, ele ficou lá por um tempo porque estava tentando entender o que estava acontecendo. Quando a noite começou a cair na vila, ele notou um dos detalhes mais perturbadores. Todos os habitantes do local começaram a ter seus olhos brilhando com uma cor amarela suave. Gregory começou a se convencer de que as pessoas ao seu redor eram tão estranhas e fora de lugar que ele estava certo de que elas não eram humanas. Isso por si só o aterrorizou. E foi por isso que ele teve que voltar para a estação dos guardas florestais e contar aos seus colegas o que exatamente havia acontecido e o que ele viu. Você está gostando do vídeo? Deixe o like para o YouTube ficar sabendo disso. Você nos ajuda muito com isso e eu sou muito grato pela sua colaboração. A vila que Gregory supostamente viu, bem como todas as pessoas dentro dela, ainda é um mistério. Na verdade, Gregory acredita que se tornou vítima do que é conhecido comumente como deslize temporal. O deslize temporal é um fenômeno que acontece com muitas pessoas, pois existem diversos relatos sobre isso ao redor do mundo. Supostamente, o deslize temporal acontece quando alguém tem uma experiência em que viaja no tempo para algum tipo de dimensão ou universo alternativo. É quase como um vislumbre passageiro em outro mundo ou tempo. De fato, há uma infinidade de histórias semelhantes à de Gregory, que remontam a muitos anos. E isso acontece em todo o mundo, não apenas em lugares específicos do planeta Terra. É um fenômeno que ocorre em todo lugar. Um caminhoneiro e trilheiro profissional autodeclarado, que trabalhava para uma agência, compartilhou sua própria história estranha em um site da internet. A agência para a qual trabalhava organizava viagens e trilhas em toda a Índia e nas montanhas do Himalaia. Durante esse período, ele estava sozinho nas profundezas das montanhas, tentando encontrar e registrar novas trilhas para explorar e fazer caminhadas. Enquanto andava pela trilha com seu caderno em mãos, fazendo anotações e apreciando a bela paisagem serena ao seu redor, ele percebeu que alguém se aproximava dele vindo da floresta. Ao olhar, percebeu que era uma jovem mulher. Ele não notou nada estranho sobre ela, pois ela estava vestida com roupas típicas da região. Ele não se sentiu desconfortável com ela. Sua aparência ou sua presença, porque embora a área em que ele estivesse fosse muito remota, havia pequenas vilas aqui e ali. À medida que a mulher se aproximava, ela parecia ser muito gentil e atenciosa. Ela o abordou diretamente e perguntou se ele precisava de água, comida ou abrigo, se estava bem ou precisava de alguma ajuda médica. Ele aceitou com prazer a oferta de ajuda, pois já estava lá há um tempo. Depois disso, ela o conduziu até sua vila, que não ficava muito longe da trilha em que ele estava. Era uma pequena vila chamada Penden, e ele foi recebido de braços abertos. Ao contrário da história de Gregory, onde tudo era estranho e desconfortável, nesta, o trilheiro foi alimentado pelos moradores da vila com uma refeição substancial, conversaram com ele e o trataram como um membro da família. Mais tarde naquela noite, ele foi convidado para participar da celebração das chuvas de monção que se aproximavam. Para essa vila em particular, a celebração envolvia o sacrifício do maior touro que possuíam, e depois disso, a vila desfrutaria de uma festa deliciosa. Ele comeu até se satisfazer. O abrigaram e ofereceram uma cama quente para passar a noite. Ele decidiu descansar e desfrutar de uma noite tranquila naquela vila pacífica. Na manhã seguinte, ele recebeu um café da manhã farto, garantindo que o hóspede da vila estivesse descansado e bem alimentado antes de seguir o seu caminho. Quando estava saindo da vila, ele acenou para todos em despedida. No entanto, as coisas começaram a ficar realmente estranhas enquanto ele seguia seu caminho de volta para as trilhas. Ele mal podia esperar para compartilhar as histórias incríveis que teve naquela vila com seus amigos e familiares. Nos dias seguintes, ele continuou sua caminhada pelas montanhas, procurando novas trilhas e coisas para explorar e anotar. Conforme ele adentrava em terrenos mais acidentados e difíceis, ele percebeu que alguns dos caminhantes amadores não seriam capazes de lidar com esse tipo de terreno. Por isso, decidiu voltar pelo mesmo caminho que veio em direção à vila de Penden, onde havia ficado cerca de 5 ou 6 dias antes. 2 dias depois, enquanto seguia o caminho de volta, ele chegou ao mesmo local onde havia conhecido a bela jovem que o convidou inicialmente para a vila de Penden. Ele se lembrou do local que ela o levou e achou que estava indo na direção certa. No entanto, ao seguir o caminho, percebeu que não havia chegado à vila, e ele não conseguia entender por quê. Não havia muitos lugares para ir naquela área desolada, e o local para o qual ela o havia levado não estava longe. Portanto, ele decidiu voltar e retornar à estrada principal, na esperança de obter alguma ajuda. Nesse momento, a noite estava caindo,
e estava começando a escurecer. Ele avistou um viajante solitário na estrada, sinalizou e pediu ajuda. Ele explicou ao estranho sobre a vila que estava nas proximidades e perguntou onde ela estava, por que não estava lá. O estranho simplesmente insistiu que não havia nenhuma vila como a que ele descrevia em nenhum lugar nas proximidades. Nesse ponto, o rosto do estranho começou a empalidecer, e ele confessou que não sabia de nenhuma vila assim, e que nenhuma vila chamada Penden existia. Aparentemente, havia várias outras histórias semelhantes na região, com pessoas que experimentaram a mesma coisa que ele. Ele estava convencido de que tinha estado em uma vila que aparentemente nunca existiu. Seja isso um caso de deslize temporal ou uma realidade alternativa, permanece um mistério até os dias de hoje. No outono de 1957, 3 cadetes da Marinha Real Britânica foram enviados para o campo inglês em uma missão de treinamento em leitura de mapas. Tecnicamente, era mais um exercício. Os 3 cadetes em questão eram William Lang, Michael Crowley e Ray Baker. A missão deles era simples: seguir o mapa e fazer anotações de várias localizações ao longo da rota que estavam percorrendo. Lembre-se de que o trabalho deles era mapear uma rota até o ponto de referência deles, e em seguida relatar aos seus superiores o que encontraram. O dia estava claro e ensolarado. Não havia nada fora do comum, nada estranho acontecendo. Tudo como esperado. Porém, foi durante esse tempo, ao longo de sua rota, que eles passaram por uma pequena aldeia conhecida mais comumente como um Sai. Ela era uma vila encantadora, com apenas algumas centenas de habitantes, conhecida por seus edifícios históricos medievais e pela movimentação que ainda tinha. Conforme eles se aproximavam da vila, as coisas começaram a mudar para pior, ou talvez eu devesse dizer para mais estranho. Tudo começou com um espesso silêncio absoluto. De repente, os sinos da igreja pararam de tocar, a fumaça parou de sair das chaminés, e tudo ficou muito silencioso. Era como se tivessem atravessado algum tipo de limiar invisível de completo e absoluto silêncio. Não havia nem mesmo pássaros cantando ou fazendo barulho, nenhum inseto, nenhuma vida selvagem, nada. Esses 3 cadetes ficaram muito perturbados com isso, e observaram que não apenas tudo havia ficado em silêncio, mas era como se o tempo tivesse congelado por completo. As folhas das árvores tinham parado de fazer barulho ao toque do vento. Não havia som, não havia vento, tudo estava paralisado. Apesar de ser um dia lindo, não havia uma alma viva à vista na vila. Lembre-se de que essa vila não estava escondida pela vegetação densa ou obscurecida de vista. Era possível ver as ruas. Deveria haver pelo menos uma pessoa à vista, mas não havia ninguém. Eles descreveram isso como uma vila fantasma, porque estava completamente vazia. Todos os 3 cadetes sentiram uma onda de tristeza e melancolia, assim como uma sensação de hostilidade, como se não devessem estar ali. No entanto, as coisas ficariam ainda mais estranhas à medida que os homens percorreram as ruas em busca de qualquer sinal de vida. Eles se depararam com uma janela antiga de um açougue, e por curiosidade, decidiram olhar para dentro. Notaram que não havia mesas, cadeiras, balcões, nada na sala que estavam olhando, apenas 3 carcaças completas de bois. O que torna isso ainda mais estranho é que essas carcaças estavam esverdeadas de idade e cobertas de mofo. Tudo ao redor delas estava em ruínas e abandonado. E lembre-se, ao redor das carcaças não havia sinais de móveis, carros, bicicletas, fiação elétrica, postes de telefone, nada moderno. Tudo parecia medieval, com construções de madeira antigas e janelas cobertas de sujeira e musgo. Não havia sinal de vida em qualquer lugar. Parecia que os moradores da vila haviam abandonado tudo e desaparecido instantaneamente. Os 3 cadetes continuaram a explorar, olhando pela janela de outras casas e não encontraram uma única alma viva ou morta. Era como se as casas estivessem completamente vazias e abandonadas. Tudo parecia congelado no tempo e dilapidado. A história fica mais estranha quando eles procuram uma igreja, que supostamente deveria estar lá. No entanto, ao chegarem ao local onde a igreja deveria estar, não havia sinal dela. Quando saíram da vila, as coisas voltaram ao normal. Eles puderam ouvir novamente os pássaros cantando, ver os sinos da igreja tocando e as pessoas indo e vindo. Tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Os 3 então voltaram ao ponto de referência original, relataram aos seus superiores o que aconteceu, mas estes simplesmente desconsideraram a história, sugerindo que talvez eles estivessem exaustos ou que tudo era fruto de sua imaginação. No entanto, os 3 cadetes compartilharam a mesma história, e isso deixou todos perplexos. Esses relatos,
apesar de serem tidos como deslizes temporais, também me lembram um pouco histórias sobre Sete Além. O que você acha? Essas pessoas se transportaram momentaneamente no tempo, ou tudo não passou do fruto da imaginação delas? Deixe a sua opinião nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.